Vamos abrir o texto sagrado? Livro dos Salmos, as canções e orações do povo de Deus. Salmo de número 46. Salmo 46, é o último domingo do ano, gente. O que mais você cantou ao longo do ano? O que mais você ouviu em 2024? Você também fez uma retrospectiva musical? Eu sei que os jovens fizeram. Eu certamente não fiz. Mas eu fiquei pensando, a retrospectiva musical pode nos ajudar a entender o ano que tivemos. Diga-me, suas músicas foram mais alegres ou tristes? Elas falaram mais dos seus sentimentos, dos seus desejos, ou do seu Deus, dos atributos e das obras dele? Qualquer que seja a sua resposta, eu quero convidá-lo no último domingo do ano a cantar comigo sobre o nosso maravilhoso Deus. É a proposta do Salmo 46, que bem pode ser chamado de nossa canção de fim de ano. Vamos ler o texto? Salmo de número 46, o texto inspirado na versão que nós usamos, a NVI, registra assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, esta é a tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, nós oramos humildemente. Abra os olhos do nosso coração e nos permita enxergar as maravilhas de tua lei. Faz isso com as crianças que conosco estão, com os adolescentes, jovens, adultos e idosos. Dá que todos nós recebamos de tua iluminação, pois nós queremos ouvir e responder a tua palavra de maneira apropriada. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós não sabemos ao certo quando este salmo foi escrito, mas pelo conteúdo interno da própria canção, nós podemos dizer no mínimo o seguinte: ou ele foi escrito logo depois de grandes batalhas, ou durante um período de grandes batalhas. Se é uma retrospectiva,
ou se é uma palavra de encorajamento para quem está lutando, não faz muita diferença. A mensagem não muda. Por meio de 3 estrofes, bem definidas, bem marcadas por pausas no texto, o salmista nos convida a cantar e a confiar em Deus em todo o tempo. Esse também é o meu objetivo com este último sermão do ano. Eu quero convidá-lo a cantar sobre o nosso Deus, a fim de despertar a confiança que precisamos ter nele. Pastor, mas sobre o que podemos cantar acerca do nosso Deus a partir deste salmo? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos cantar sobre quem é Deus. Quem é o seu Deus? Verso 1, o texto nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Percebam, é uma declaração de quem Deus é. O salmista nos diz que Deus é refúgio, fortaleza e auxílio. Refúgio é o que precisamos em um temporal, por exemplo. Fortaleza é onde nos escondemos em dias de batalha. Auxílio é do que carecemos na hora da necessidade. Segundo o salmista, nós temos tudo isso, pois Deus é refúgio, fortaleza e auxílio. 2 destaques ou 2 observações. O salmista canta que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso auxílio. Outras pessoas, outros povos podem ter castelos, exércitos e riquezas. Nós, porém, temos a Deus por refúgio, fortaleza e auxílio. E notem, nós temos tudo isso de Deus sempre. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. É a maneira do salmista nos lembrar da suficiência do nosso Deus. Ele não é e deixa de ser. Ele não é uma coisa hoje e amanhã outra. Deus é sempre tudo o que mais precisamos, inclusive na hora da adversidade. Por isso, versos 2 e 3, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Veja a lógica do salmista. Porque Deus é refúgio, fortaleza e auxílio, nós não temeremos. Percebam o ainda que deste texto. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem, ainda que estrondem as águas, e ainda que as montanhas sejam sacudidas. Alguns estudiosos nos dizem que o que temos aqui é uma espécie de desfazer da criação. Tudo que Deus fez em perfeita ordem parece estar se desfazendo aos olhos do salmista. Outros entendem que, metaforicamente, o salmista está cantando sobre o abalo das coisas mais firmes do mundo. A terra treme. As montanhas são sacudidas pela fúria das águas. Seja o que for, é o que eu quero que você note.
A força dessa estrofe não está aqui no ainda que. A terra pode tremer, amigo. Os montes podem afundar e as águas podem estrondar. No entanto, nós não temeremos. Por quê? Porque Deus é refúgio, fortaleza e auxílio sempre presente na adversidade. Você crê nisso? Eu espero que sim. Porque a realidade da vida em um mundo manchado pelo pecado é marcada pelo ainda que. Nós não gostamos, mas a vida ainda treme às vezes e nos abala. Nós não queremos, mas a vida ainda estronda e nos assusta. Pode ter acontecido em 2024. Foi uma pessoa querida que morreu. Ou foi uma doença inesperada que apareceu. Foi uma mudança de carreira profissional que não decolou. Ou foi um relacionamento que afundou. Por mais que detestemos a ideia, essa é a vida debaixo do sol. E sinceramente, gente, não ajuda fingir que não acontece. Fugir tampouco vai solucionar os seus problemas. Certo, pastor? Então, como encaramos a realidade? O que fazemos? Temos uma alternativa melhor? É claro que temos. Nós não somos capazes de controlar a vida com as mãos. Nós não podemos impedir algumas situações de surgirem e nos alcançarem. Mas nós sempre podemos correr para o nosso Deus. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na hora da adversidade. A grande questão é: será que foi o que fizemos em 2024? Nós corremos para o Senhor. Deus é o seu abrigo no temporal, de verdade. Irmã querida, Deus é sua fortaleza na batalha. Jovens e adolescentes, será que Deus é o auxílio de vocês na hora da maior necessidade que enfrentam? Esse talvez seja o nosso maior problema. Nós não corremos para Deus tanto quanto precisamos. Em vez disso, nos empanturramos de mais entretenimento para ver se esquecemos. Inventamos mais uma festinha para não pensar na realidade. E quando não dá mais, nós nos entregamos às emoções e afundamos nelas. Mas a verdade é, pouco habitamos na palavra. E por que deveríamos? Porque é na palavra que conhecemos quem Deus é, irmãos. Quanto mais meditamos na Bíblia, mais também experimentamos Deus como nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Quanto mais estudamos a Escritura, quanto mais conhecemos a Deus, mais também nós podemos dizer, como o salmista, não temeremos. O ainda que da vida vai continuar.
em 2025. Mas ele não pode se comparar ao nosso Deus. Lembre-se disso hoje. Nosso Deus não treme diante de nada. Nosso Deus não afunda com a economia. Nosso Deus não sofre abalo com as mudanças de poder. Ele é sempre estável, sempre seguro. O teu Deus é inabalável. E ninguém que nele confia jamais se decepciona. Cantemos sobre quem Deus é. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. Como salmista, irmãos, vamos cantar também sobre onde Deus está. Verso 4. O salmista escreve: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Notem o contraste entre este verso, o 4, e o anterior, o 3. Não é mais um mar revolto, com ondas que estrondam e assustam. O salmista agora está falando de um rio tranquilo, cujos canais alegram. Por que tanta alegria, irmão? É que nesta cidade, o texto nos diz, habita o Altíssimo. O Deus Altíssimo, o Deus que está exaltado acima de tudo e todos os que criou, podendo ter escolhido qualquer lugar, podendo ter escolhido qualquer povo, escolheu por pura graça habitar em Jerusalém, no meio de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Que privilégio. Deus nela está. Versos 5 e 6. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Não é mais o mar que se acha agitado. São as nações dos homens. Não são os montes que tremem agora. São os reinos inimigos de Israel. Do lado de dentro de Jerusalém, porém, não há abalo. Por quê? Deus nela está. Do lado de fora, se os inimigos a cercarem, que tomem conhecimento, Deus vem em seu socorro desde o romper da manhã, e se erguer a sua voz, não nações, mas a própria terra, a terra inteira se derrete. Eis o tamanho do nosso Deus. E é por isso que o salmista nos convida a cantar no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse é o refrão do salmo. E com a primeira linha, o salmista está falando do poder de Deus. Os inimigos do povo de Deus podem ter exércitos na terra,
Mas o que o salmista está nos lembrando é: o nosso Deus também tem exército. E por isso ele é chamado de o Senhor dos exércitos celestiais. Ele também é um guerreiro e peleja por seu povo. Isso fica claro na segunda linha deste refrão. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele não apenas está conosco, Ele é a torre segura de seu povo, no meio da batalha. E aqui seu povo é chamado de Jacó, o fraco, e não de Israel, o vencedor. É um lembrete da graça de Deus. Deus não é a torre segura dos fortes e orgulhosos. Deus é a torre segura dos fracos e humildes. Será que é como nos enxergamos ao fim deste ano? Para desfrutarmos de Deus como torre segura, primeiro nós precisamos reconhecer que somos fracos, incapazes e carentes de sua graça. É como lutamos contra o pecado que nos persegue. Você não vence o pecado apenas por lutar diretamente contra ele, sabia disso? Você começa a vencer o pecado quando humildemente confessa e pede ajuda à torre segura. O mesmo acontece nos conflitos familiares que enfrentamos. Você não vai vencê-los porque é sábio, forte, poderoso. Você começa a vencê-los quando humildemente reconhece que é um pecador e pede perdão a Deus e às pessoas de sua casa contra quem você peca. O mesmo vale para as lutas da vida: saúde, carreira, dinheiro. Você não dá conta de vencer tudo sozinho na força do braço, bacana. Você precisa se juntar a Jacó, no val do Jaboque, se lembra? Ele venceu com Deus quando se inclinou diante de Deus. Seja humilde e clame pelo socorro do Senhor dos Exércitos. Você vai fazer isso? Mais do que isso, será que vamos desfrutar do imenso privilégio que temos? Do que é que eu estou falando? Vocês ouviram. O Deus Altíssimo habita com o seu povo. É pura graça, irmãos. De novo, ele podia ter escolhido qualquer outro povo, qualquer outro lugar, mas por pura graça, Deus resolveu habitar no meio de seu povo. Sabe o que significa? Ele está sempre perto de mim e de você. Seu socorro vem desde o romper da manhã, pois o guarda de Sião não dorme. É a promessa do Salmo. Mas eu te pergunto, será que nós correspondemos? Sim, Deus está perto de seu povo, mas será que seu povo está perto de Deus? Sim, Deus vem em nosso socorro desde o romper da manhã, mas será que nós saímos desde cedo para encontrar nosso Deus? Em outras palavras, será que temos o mínimo de vida devocional? Se a nossa resposta é não, eu te pergunto, não será por isso que nos falta a alegria do rio do Senhor? Nós simplesmente não estamos lá.
Não será por isso que nos falta a confiança da torre segura do nosso Deus? De novo, nós não estamos lá. Deus está perto. Mas será que nós estamos perto dele? Como é que desfrutamos deste privilégio, irmãos? Da presença de Deus com o seu povo. O salmista nos disse que o Senhor ergue a sua voz e a terra inteira se derrete. Talvez seja uma dica. Nos Salmos, Deus promete habitar no meio dos louvores de seu povo. E no Sermão do Monte, Jesus disse que o Pai abençoa aqueles que o buscam em secreto. Com a primeira referência, eu estou falando do culto público. Com a segunda, do seu culto privado. Deus se encontra com o seu povo quando a Bíblia é aberta. No culto e no quarto da sua casa. Quer desfrutar mais de Deus em 2025? Resolva valorizar este encontro mais do que qualquer outra programação dominical. Porque de maneira muito especial, Deus se encontra conosco aqui. Resolva não sair de casa sem antes dedicar 20 minutos à palavra e à oração. 20 minutos, irmão. Ler um capítulo da Bíblia ou parte dele e meditar no texto sagrado. Em seguida, orar a Deus em resposta àquilo que você leu e meditou. É assim que se desfruta a presença de Deus. O Deus que habita com o seu povo. O Deus que se encontra com o seu povo na palavra. Se 2024 não foi um ano de fidelidade ao culto público, se não foi o melhor dos anos na vida devocional regular, que sejam resoluções para 2025. Nós somos muito influenciados pelo que assistimos, ouvimos, até por outras igrejas, o que ouvimos. E temos uma necessidade por coisas extraordinárias. Vamos àquele retiro, vamos àquela programação, Deus estará lá, Deus vai transformar minha vida, irmão. Deus está conosco. Por graça Ele resolveu habitar conosco. Não é Ele que está distante, somos nós que não nos aproximamos tanto. Então cantemos sobre quem Deus é, cantemos sobre onde Deus está, e para terminar, cantemos ao final deste ano sobre o que Deus faz. Versos 8 e 9. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. É um convite à retrospectiva. Basicamente foi por isso que eu escolhi meditar e pregar neste texto. Venham, vejam as obras do Senhor. Agora percebam, o salmista não parece estar falando de um único evento, pois ele menciona as obras.
os feitos poderosos do Senhor. A bondade de Deus não é um acidente em nossa vida. Não é uma sorte na vida. Por toda a história do povo de Deus, Ele intervém para abençoar seu povo. Nas palavras do salmista aqui, desde cedo, Ele vem em auxílio de seu povo. Ele deu fim às guerras em Canaã nos dias dos juízes. Ele quebrou o arco dos filisteus nos dias de Davi. Ele derrubou Golias diante de Israel. Ele abriu o Mar Vermelho e destruiu os carros de guerra de Faraó no Êxodo. Não é um evento. A história do povo de Deus está marcada por feitos poderosos do Senhor. Depois da retrospectiva, nós lemos o verso 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Não é mais um convite. É uma ordem, gente. Se Deus é refúgio, fortaleza e auxílio, se Deus habita conosco no meio da batalha, se Deus tem feito coisas poderosas por seu povo, o que nos resta é confiar e descansar nele. Quer nossos inimigos sejam muitos ou poucos, nenhum deles é páreo para aquele que é Deus e que está acima de tudo e de todos. Ele será exaltado entre todas as nações da terra. Até lá, é bom lembrar do que já foi cantado no refrão desta canção. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam, é uma conclusão e um resumo de todas as verdades do Salmo. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é a torre segura de seu povo. Deus está com o seu povo no campo de batalha. Deus faz, Deus luta por seu povo porque Ele é o Senhor dos exércitos. De novo eu te pergunto, você crê nisso ao final deste ano? Então que tal parar de lutar? A propósito, contra o que você tem lutado? Qual foi sua maior luta em 2024? Os estudos? A carreira profissional? A família, o casamento, a saúde, o pecado? Seja o que for. Por que você não para nesta manhã de lutar? Quem sabe você tem orado por uma vida que glorifique a Deus. É uma preocupação genuína de um crente. Talvez seja sua oração para 2025. Senhor, eu quero levar uma vida que te glorifique mais. Se você tem feito essa oração, a resposta talvez esteja aqui. Sabe qual é a resposta? Pare de lutar. E saiba que eu sou Deus. Parar de lutar, irmãos,
glorifica a Deus. À medida que descansamos nele e que dependemos dele, Deus é glorificado como o Deus que luta por seu povo. Descansar nele é glorificá-lo. Confiar nele é exaltá-lo. Você está pensando em fazer mais, e talvez ele esteja te sugerindo descansar mais, confiar mais, esperar mais. Pastor, mas não é fácil. Eu sei. Eu também tenho dificuldades para esperar em Deus, para confiar em Deus, para descansar em Deus. Mas quem sabe o convite do salmista possa ajudar. Venham ver os feitos do Senhor. Visitem as obras de Deus. Faça uma retrospectiva das obras de Deus em 2024, irmão. Quantas orações que você fez foram atendidas? Quantas necessidades de sua casa foram supridas? Quantas portas foram abertas? Quantas pessoas cresceram no Senhor por meio da sua pequena ajuda no ministério? Não dá para enumerar todas as bênçãos do Senhor agora, mas fica a dica até terça-feira próxima. Procura um lugar secreto. Reserva aí 1 hora para parar, sem nada. Só você e Deus na Bíblia, e quem sabe um caderninho. Eu vou pensar intencionalmente sobre os feitos do Senhor em 2024. Isso vai te ajudar muito mais do que assistir às retrospectivas da Globo, da Record. Eu ia dizer da Manchete, mas Manchete não existe mais. Já tem um tempo. Lembrar do que Deus fez por nós no passado, recente, pode nos ajudar a descansar no presente. Revisitar os feitos do Senhor ao longo de 2024 pode nos levar a confiar mais em Deus em 2025. Ele não vai mudar, gente. E de todas as obras do Senhor, que não nos esqueçamos da maior delas: a cruz de Cristo. Nas palavras magníficas do apóstolo Paulo aos Romanos, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes ele o entregou por todos nós. Um comentarista perguntou: quem entregou Jesus para morrer? E ele respondeu: não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja. Em última análise, foi o Pai por amor ao seu povo. O Pai entregou o Filho por nós na cruz do Calvário. Como um cordeiro mudo, Jesus foi levado à cruz para ser sacrificado no nosso lugar. Mas ele não era apenas um cordeiro. Lembrem-se de Apocalipse capítulo 5. Ele também é um leão. O leão da tribo de Judá. Como leão, na cruz ele derrotou os nossos mais terríveis inimigos. Ele tragou o pecado que nos condenava ao inferno, o diabo que nos acusava diante de Deus e a morte eterna que nos aguardava. Essa é a maior obra de Deus, a obra que jamais podemos esquecer.
A obra que pode salvar você da ira vindoura, amigo. Se ainda não se acha em paz com Deus, se ainda está procurando por algo na vida que vai preenchê-lo, se ainda acha que tudo depende de você, de sua força e de sua inteligência, eu quero convidá-lo a descansar na cruz de Cristo. Tudo o que você mais precisa na vida já foi feito por Cristo. Creia nele, em sua pessoa e obra. Arrependa-se de seus pecados, de levar uma vida longe dele, e pela fé nele, você será salvo da ira vindoura. E sabe qual é um dos mais maravilhosos efeitos da salvação? Descanso de alma. As coisas lá fora podem não mudar. O mar pode continuar revolto, a terra pode seguir tremendo, os problemas podem seguir crescendo. Mas se você é alcançado pela salvação, você descansa na alma. Foi o Salvador que disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Descansar em Deus era o que Lutero, o reformador, fazia quando se achava cercado por muitas tribulações. Dizem os historiadores da Reforma que a canção que amamos, Castelo Forte, foi escrita tendo por base o Salmo 46. Quando se achava com medo, atribulado, ansioso com o futuro, Lutero convidava o seu fiel amigo: vamos, Melâncito, vamos cantar o Salmo 46. E eles cantavam Castelo Forte. Por que não fazemos o mesmo neste último dia do Senhor do ano? Por que não cantamos com Lutero? Por que não cantamos como os santos? Por que não seguimos o salmista? Digamos com ele, irmãos: o nosso Deus é refúgio, fortaleza e auxílio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura em todo o tempo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e dedique aí alguns minutos a pensar nas obras de Deus ao longo de 2024.